E aqui estou eu para mostrar as leituras do mês de julho. Já adianto que eu não li muita coisa nesse mês, tem muitas situações paralelas acontecendo, mas mesmo assim eu não deixo de fazer alguma leitura. Então eu reli o Tex Gigante, Republicação número 2, eu reli esta aventura em 5 arcos de Tex Willer, que inicia aqui com os ladrões do Nueces, e eu li o Tex Willer especial número 6, Os Menestréis do Oeste, e também li o último Tex Willer, o 56, A Guerra dos Paiutes. Como vocês podem ver, foi uma imersão em Tex Willer. Então acompanhem aqui e vejam a maravilhosa jornada que são essas aventuras. Bom, então vamos dar início por estes arcos de Tex Willer. Isso daqui é impressionantemente fenomenal. Uma grande aventura em que Tex não só rememora o seu passado, como traz uma aventura muito bacana do seu acerto de contas com o Coffin. Então, o arco começa nesta edição, Os Ladrões do Nueces, Tex Willer 24. Ela tem início com uma reunião no Vale do Nueces, em que Tex e o irmão Sam, ainda adolescentes, vão para uma festa. Esta festa, muito bem ilustrada aqui na pena do Brindisi, lembrando que todos os argumentos desses arcos são de Mauro Bozelli, traz vários personagens da adolescência de Tex. O Rod, o Hutch, a Edith, o Beard e, claro, o Jeremy. Todos esses personagens eles são apresentados nesta edição basilar da origem do Tex, né? O Tex anual número 19, que foi lançado pela Mitos em 2017. Então, se você quer conhecer a origem do Tex, este é o primeiro passo. Aqui tem desde o nascimento dele até toda a sua adolescência e formação, digamos assim. Então, esses personagens foram apresentados lá. Né? Depois eles são desdobrados em outras aventuras, eu até vou mostrar algumas aqui. Nesta festa do Nueces, acaba ocorrendo uma briga em que Tex é envolvido, é claro. Aliás, ele é o protagonista da encrenca. E daí entra todo mundo na festa. Inclusive o Joey, que é aquele amigo negro que vai aparecer recentemente neste Tex Willer aqui, Os Menestréis do Oeste, onde Joey é protagonista. Toda a origem do próprio Joey já é mostrado naquele Tex anual que eu acabei de mostrar para vocês. Eu vou falar dessa edição porque foi uma das lidas neste mês. A Edith, que está dançando aqui com o Tex, e o Jeremy, que está aqui tristonho, porque ele é apaixonado pela Edith, eles vão ter protagonismo nesta aventura aqui, onde é mostrado a vida adulta deles e o destino que tiveram. Esse é o Tex, edição especial em cores, aventura única, número 3. Então esta encrenca na festa é interrompida com a chegada do Ken Willer, o pai do Tex, e a partir daí então nós temos um Tex acordando de um sonho. Então era tudo um sonho e quem o acorda
é o Jimmy Jones, o ladrão de cavalos que ainda está com Tex na aldeia de Cochise. Então, quando Tex sai do Rogan, acorda, ele vai até a fogueira e, junto a Cochise e Jimmy Jones, então vai haver mais um recordatório, né? Flashback, que muitos preferem. E daí Tex, então, vai contar agora sobre a sua infância. Muito bem, esta revisitação, eu vou fazer um vídeo detalhado sobre isso na nova playlist aqui do canal, que é uma playlist sobre as revisitações, né, as comparações com as edições originais. A edição original, que retratou isso daqui, saiu no Brasil pela primeira vez em 1973, nesta edição aqui. Tex número 23 do mensal, né? Tex Vingador e Justiceiro. Aqui está a numeração de lombada. Então é esta edição da VEC que trouxe exatamente esta aventura pela primeira vez aqui no Brasil. Então aqui o Tex vai repassar todas essas aventuras, que eu não vou falar nada aqui. Então, ao longo de toda essa edição, nós teremos aquela que seria a primeira grande aventura de Tex, com a morte do pai, a perseguição dos assassinos no México, acompanhado de Gunny Bill e tudo mais. Então, aqui encerra-se esse primeiro arco número 24. O arco número 25 vai dar continuidade a este flashback, né, esse recordatório que o Tex está fazendo. E vai tratar especialmente da parte dos rodeios, o encontro com o Dinamite, que tudo está naquele Tex 23, e os acontecimentos que levaram à morte de Sam Wheeler. E aqui, de uma forma bem engenhosa, é introduzido nos eventos que levaram à morte de Sam Wheeler, o nosso já conhecido John Coffin. O John Coffin originalmente não estava nessa aventura que envolve a morte do Sam Wheeler. Então ele não estava nesse original. Mas há uma estratagema aqui do Mauro Bozelli que faz um ajuste, no mínimo curioso. Vou falar disso no vídeo em que eu vou tratar dessa revisitação. Então, toda essa aventura vem a tratar da vingança de Tex lá em Culver City contra os homens de Tom Riddle. É bom lembrar que este encontro com Coffin antecede a aventura do Totem Misterioso, né? É uma justificativa do Bozelli de dar a explicação de como Tex já conhecia John Coffin antes daquele encontro lá com a Tesa no Totem Misterioso. Então esta aventura aqui também vai ser passada em revisitação em um novo vídeo, mas ela foi publicada no Brasil pela primeira vez neste Tex Coleção aqui, Emboscada em San Antônio, edição número 126, que trata praticamente também do mesmo conteúdo. Aqui revisitado, aqui original. Isto seria a continuação desta aventura aqui, que foi cortada na época aqui na VEC e depois republicada aqui, desta vez inteira, no ano de 1997. Bom, na continuidade, então, após aqueles recordatórios, esta edição, El Paso del Norte, apresenta já em Austin, Texas, a chegada do Ranger Dan Bennion, que chega ao quartel-general dos Rangers, muito bem representado aqui na Pena do Brindisi, toscamente uma instalação, né? A porta é um manto, uma manta mexicana. Então Dan Bennion conversa com um velho Ranger de nome Fred e pergunta dos demais que estão no salão, e o Fred cita então os Rangers que estão no salão
e cita os Rangers que de fato existiram: o Capitão Rip Ford, Buck Barry, Dan Drago e mais Kit Carson, Arkansas Joe, entre uns novatos que eles chamam, né? E o Benion então vai lá e nós temos então no salão o Arkansas Joe e os demais, o Capitão Ford, o Drago e os demais Rangers conversando, e a conversa está girando em torno da nova ordem aos Rangers. Os Rangers foram estabelecidos para combater os índios na fronteira, né, do Texas, mas que agora eles estão sendo chamados para combater bandidos. E os Rangers veteranos, eles acham que não é essa a função dos Rangers, né? Eles não são xerifes. Isso é fato histórico, né? Realmente aconteceu. Então há aquela conversação, aquela discussão acerca dessa adequação de função, e é aí que o Arkansas Joe fala que quais bandidos que eles irão atrás, né? Porque tem alguns que são chamados injustamente de bandidos. Ele se refere a Tex Willer, e então começa a discussão com um jovem Kit Carson defendendo Tex Willer, o capitão Rip Ford desconfiando de tudo isso, outros também falando que acreditam que Tex realmente é um bandido, inclusive o Buck Barry, que é um dos que fala contra Tex, e a discussão vai começando a ficar acalorada, gerando então uma troca de socos e uma luta entre os Rangers. Nesse momento chega o Dan Benion. Durante esta conversa, aqui detalhes da luta, eles lembram de Jim Callahan, que é outro Ranger que conhecia Tex. E o Dan Benion vem engrossar essa fileira a favor do Tex, né? Pois bem, Jim Callahan e o Dan Benion entraram no universo Tex nessas duas graphic novels. Então, nessas duas graphic novels, a origem do encontro do Tex, tanto com o Jim Callahan quanto com o Dan Benion. Então entra mais essas duas edições aí para vocês verem as amarras cronológicas desses arcos de Tex Willer que eu estou comentando. Então quem põe fim à briga dos Rangers é o próprio Dan Benion, que chega tirando para cima. E daí eles recomeçam a conversar. Como eu disse, o Dan Benion engrossa os depoimentos a favor de Tex, a conversa fica mais séria, mais calma e plausível, e daí é o Kit Carson que rememora, também no recordatório, no flashback, não que ele estivesse lá, né, mas que ele ouviu dizer, como o Tex matou o xerife, neste caso o ex-xerife, Mallory, que foi o principal fator incriminante que Tex se tornou um fora da lei. Muito bem, isso daqui é outra revisitação que eu pretendo gravar um vídeo específico só sobre isso, em que ele vai relatar, e o Brindisi vai revisitar, todos os acontecimentos da morte do Mallory. A morte do Mallory está nesta edição aqui do mensal, uma edição especial, número 595, que a Mitos publicou tanto no formatinho em preto e branco, quanto neste que eu tenho aqui, que é o formato italiano colorido, e que traz a arte de Giovanni Titti. A Última Vingança, então, vai tratar do que ficou aberto nesta edição aqui, quando o Tex só conta que acertou as contas com Mallory, mas não aparece aqui como que foi esse acerto de contas. Esse acerto de contas só vai acontecer aqui, publicado no Brasil em 2019, e que tem, então, toda essa aventura. Então, mais uma amarra cronológica desses arcos de Tex Willer. Então a coisa acaba terminando lá na conversa dos Rangers, com os Rangers fazendo um brinde a Tex Willer. Enquanto isso, na aldeia de Cochise, Tex está para partir, e parte com o Jimmy Jones. E durante o período que eles passam juntos, no acampamento, o Jimmy Jones conta para Tex que o John Coffin não morreu. Tex achava que ele morreu,
por conta lá da aventura em que ele incendeia o local onde o Coffin está, e ele acaba dando a impressão de ter morrido. Esse é o gancho para que então a aventura continue na intenção de Tex de caçar o Coffin. E o Coffin de fato está na cidade mexicana El Paso, na verdade uma cidade fronteiriça, né, do Texas com o estado mexicano de Chihuahua, e o Coffin está envolvido num tráfico de armas, com desvio de armas do exército. Então, é nesse sentido que vai surgir uma nova aventura, de fato, a aventura fim, né? Envolvendo os militares corruptos que fazem esse contrabando junto com o Coffin, que são os militares do Fort Bliss. Na verdade, há um grande jogo de corrupção envolvendo os militares lá. Então é nessa situação que Tex, acompanhado ainda de Jim Jones, vão a El Paso e fazem contato lá com uma jovem, a Soledad, que morre de amor pelo Tex. Então a aventura vai se desenrolar, concluindo esta edição 26. A edição 27, Os Traficantes de Coffin, dá continuidade à aventura. O Tex descobre na própria casa do Coffin algum material que dá uma pista desse tráfico de armas, por ocasião de um conflito que Tex foi obrigado a ter com alguns homens de Coffin, gerando a morte desses. Os militares do Fort Bliss vêm fazer uma investigação em El Paso não tem xerife, fica sob a responsabilidade dos militares do Fort Bliss. E é aqui, então, que vai aparecendo o tamanho do esquema de contrabando de armas. Eles conseguem ter pistas do Tex, e aí a aventura vai se desenrolando, né? Em uma farsa entre os homens de Coffin e os militares do forte, para simular o roubo dos fuzis, Tex aparece investigando as pistas, né, dessa suspeita que ele tem de tráfico de armas. Ele acaba encontrando o grupo de Coffin e dos militares. E tem a impressão de que os militares estão, de fato, sendo atacados pelos homens de Coffin. Mas, ao se aproximar, os militares e os homens de Coffin abrem fogo contra Tex e ele foge com dinamite. E daí ele fica tendo, então, a certeza de que há um esquema. Neste mesmo momento, quem está chegando no Fort Bliss são os dois Rangers, o Dan Bennion e o Bucky Barry, que estão indo fazer essa investigação, mandado pelo Corpo de Rangers, sobre o suposto roubo das armas do exército. Então eles encontram uma posse do xerife do condado de El Paso, não da vila de El Paso, né, mas do condado. E o xerife diz, então, que eles estão em uma posse caçando Tex Wheeler porque os militares corruptos incriminaram Tex do desvio ou de estar envolvido no desvio das armas. Então, a aventura vai para sua conclusão nesta edição, chamada Texas Rangers, quando, entre idas e vindas, Tex encontra os dois Rangers e acaba convencendo o Buck Barry, que era contrário ao Tex, da inocência e boas intenções de Tex, né? Quem intermedia é o próprio Dan Bennion. Então, a partir daqui, agora, já auxiliando os Rangers, vai haver um desenvolvimento dessa história, que eu não vou dar aqui detalhes, por conta de evitar que vocês percam aí a surpresa das histórias, né? Evitar os spoilers. Mas é uma história muito bem construída, escrita magistralmente pelo Mauro Bozelli e desenhada mais magistralmente ainda pelo Bruno Brindisi. Ok? Então, este é as edições da coleção Tex Wheeler que eu estou relendo, né? Bom, continuando com as leituras, e agora leitura de material inédito, eu li este Tex Wheeler, o último, lançado pela Mitos, número 56, A Guerra dos Paiutes.
Sobre esta edição, eu fiz um vídeo exclusivo comentando sobre ela e sobre suas ligações com a edição original aqui no Brasil, o Tex Coleção número 3, que teve originalmente a história revisitada aqui. Então essa revisitação está aqui no canal para você conferir, veja aí no card. Mas esta aventura vai tratar da revolta indígena de 1860, dos Paiutes, que atacaram os postos do Pony Express, o correio da época. Boselli fez essa amarra justamente porque precisava justificar o que nesta aventura aqui havia iniciado com uma investigação de roubo de gados e depois há uma associação com uma revolta indígena. Então o Boselli magistralmente ele conseguiu associar a revolta indígena Paiute de 1860 com a aventura do roubo de gado e colocou nesta aventura aqui com os traços do Guion, o Marco Guion, que se mostra um artista impecável. Então, são 3 arcos reunidos, e esses 3 arcos apresentam do Tex e o Carson em sua primeira aventura juntos, como Rangers, na solução desse roubo de gado e depois o envolvimento com a revolta indígena. Então é uma edição muito boa, assistam o vídeo em que eu fiz a revisitação. Outra aventura inédita que eu fiz este mês foi esta belíssima aventura, também do Mauro Boselli e também com a pena do Marco Guion, que é o Tex Willer Especial, número 6, Os Menestréis do Oeste. Esta aventura ela está recheada de eventos históricos. Ela começa um pouco antes da Guerra Civil, com o Tex, o Rod e o Dick Furacão salvando o Joey, o amigo negro, de um ataque de ladrões de gado também, que estão assaltando a fazenda dele, mas por ele ser negro, e o Tex e os amigos vão acabar livrando o Joey de um enforcamento por esses bandidos. E daí, em conversa com o Joey, ele vai acabar deixando o gado com o Tex, o Rod e o Dick Furacão, para que eles deem destino ao gado, pagam o Joey, né? Ele vende o gado para os 3. Os 3 levam o gado e o Joey vai tentar a vida como músico. O Joey toca banjo e este dom dele é mostrado nesta edição, o Tex Anual 19. E ao longo da história, então, vai aparecer já num salto histórico aqui, após a Guerra Civil, vai aparecer o Joey envolvido, então, com os menestréis, que eram músicos brancos que pintavam o rosto de negro para fazer apresentações musicais humorísticas. Em alguma reviravolta da história, o Joey é aceito com o grupo e daí vai ter, então, essa associação. Paralelamente a isso, nós temos agora um Kit Carson com o Dan Bennion se deslocando às ruínas da cidade de Carthage, que foi uma cidade destruída pelo bando de Quantrill, que nós vimos lá no vídeo anterior das leituras no Tex Coleção. Eles estão aqui conversando de um evento histórico que, com o fim da Guerra Civil, tendo a maioria dos Rangers se engajado com os exércitos do Sul, que perderam a guerra, os Rangers foram, então, desfeitos por terem se associado ao lado que perdeu a guerra. O objetivo deles aqui é tentarem resgatar a necessidade dos Rangers, provando essa necessidade aos políticos do Norte,
a forma como eles querem provar isso é caçando ex-guerrilheiros que estão causando roubos e tudo mais. Então eles estavam esperando a chegada do Tex e eles vão falar então do bando de Blood Bill Anderson, aqui representado, um personagem que de fato existiu, vocês podem ver aí na tela, e que junto com parceiros também sanguinários fizeram barbaridades tanto na guerra como guerrilheiros, quanto pós-guerra como assaltantes e bandidos. Então, aqui vai haver uma reconstrução do massacre que de fato existiu na cidade central e vai mostrar outros 2 assassinos que também existiram. O David Poole, que aqui aparece dançando sobre os cadáveres dos soldados do norte, cantando a música Dixie, né, que era o hino dos sulistas. E vocês podem ver que o Poole de fato existia. E o Art Clement aqui aparece tirando um escalpo, que também existiu, está aí na tela, e era outro assassino. É desses bandidos que os 3 Rangers estarão caçando. E eles vão tudo parar na cidade de Lexington, porque há as eleições na cidade, onde tenta se eleger os republicanos, né? E eles querem fazer a defesa da cidade, porque sabem que o bando do Art Clement está indo para lá, para fazer agitações. Isso de fato aconteceu historicamente falando. Quem está lá também são os menestréis com o Joey. O Joey, ele se pinta com a cortiça queimada, né, como faziam os menestréis, para não parecer negro, já que ele pode sofrer represálias na cidade do sul. E quem vai aparecer entre o bando do Art Clement é o também personagem real, o Jesse James, que é outro personagem que também existiu e que está envolvido nessa história. Muito bem, os Rangers acabam fazendo a defesa da cidade e o bando do Art Clement acabam adentrando a cidade e vai rolar grandes aventuras que eu não vou contar aqui para não estragar a surpresa de vocês. Isso daqui é muito bom, isso daqui é fenomenal, é maravilhoso. Não perca essa edição. E por último, o que eu reli foi a republicação do número 2 do Tex Gigante, este fenomenal trabalho do Nise e do Alberto Giulitti, Terra Sem Lei. Eu não tenho palavras para falar aqui a importância do Giulitti como artista. Mas melhor do que falar é mostrar, né? Neste diálogo do Tex e do Carson, que abre a aventura com o Coronel Wells, nós temos uma expressão corporal durante o diálogo que é simplesmente impressionante. Giulitti dá movimento ao desenho e movimento cinematográfico, com expressões corporais condizente com o conteúdo emocional que se capta no roteiro. Então, é uma coerência gráfica impressionante. Então, a história ela se baseia na cidade de Safford, que está sob o tacão do crime através de um poderoso da cidade, né? O Coronel Wells não tem muitas informações, mas ele dá o nome do sargento da reserva, o McCormick. E o Tex, para averiguar a situação, já que o corpo de Rangers mandou eles, né, o coronel dá a notícia. Então, aqui estão os pardes que vão participar dessa aventura. A aventura envolve um bando de apaches rebeldes, comandados por um chefe chamado Ganado. E quando eles vão falar com o ex-sargento McCormick,
ele está justamente assediado pelos Apaches. Rola um tiroteio cinematográfico espetacular, com a arte magistral do Giolitti. Observem essa cabana do sargento queimando, as madeiras em carvão, em brasa. É tudo cinematográfico, impressionante. O McCormick se lança ao rio para se livrar dos Apaches e, nesse momento, chegam Tex e seus partes e fazem fogo contra os Apaches. E daí o que nós vamos ter é mais um tiroteio impressionante. Passado isso, o sargento McCormick vai contar o que ele sabe a respeito da situação de Safford. Enquanto ele fala e explica, tem aqui uma sequência gráfica que eu não posso deixar de mostrar para vocês. Então veja aqui, o diálogo começa nesse quadro. Observe o sargento nu, coberto com uma manta, e depois ele começa a se vestir, já no próximo quadro. Então ele está com a calça, a braguilha aberta, né, com a parte de baixo e pondo a camisa. Essa é a sequência. Depois ele vai estar colocando um lado da camisa já abotoado por dentro da calça, e depois ele vai estar abotoando a calça. Na sequência, ele senta e põe a bota, e no próximo quadro ele vai estar fixando o suspensório. E finalmente ele aparece vestido. Isso é uma sequência gráfica, uma coerência gráfica impressionante. O Giolitti, ele permeia toda essa obra magistral com essa linguagem gráfica, o que robustece em muito os argumentos e o texto do Nise. Bom, o sargento dá alguns nomes para o Tex e ele vai averiguar. Eu vou evitar muitos detalhes para vocês, mas nessa averiguação ele encontra um posto de venda de cavalos, suspeito, né, de envolvimento, que é o Gorman, e aí rola aquela amaciada para o cara entregar o ouro, né? Nesse momento, os pistoleiros entram por trás, através de uma porta, e fazem fogo. Mas o Jack Tigre, que estava do outro lado, pela janela, fazendo a segurança, ele vê e também abre fogo. E aí, mais uma magistral arte do Giolitti, onde nós temos o Gorman estatelado no chão, uma perspectiva maravilhosa. Temos o tigre abrindo fogo pela janela, os bandidos com a porta aberta de onde entraram, recebendo a descarga de fogo, e os pardes à frente disso tudo, entre o Gorman e a linha de fogo do tigre, espantados vendo a coisa acontecer. Imagine isso num átimo de acontecimento, tudo congelado neste quadro brilhante do Giolitti. Eu poderia ficar aqui horas falando sobre a maravilha da construção da arte do Giolitti, mas eu vou passar e vou deixar vocês se deleitarem com isso. A partir daqui, o Tex, com o seu habitual procedimento de pôr fogo em tudo que ele não gosta, ele taca fogo na cabana do Gorman. O Gorman sai muito, muito injuriado, coisa que o Giolitti mostra bem. E a partir daí, através da própria delação do Gorman, eles vão para o próximo ponto. O Tex e os pardes vão surpreender o esconderijo dos bandidos quando eles ainda não estão lá, fazem a cozinheira, porque é um posto de troca, preparar uns bifes, e eu não resisto à tentação de mostrar para vocês a cara do Carson diante do bife, e eu nunca vi um bife tão bem representado quanto nesta gravura do Giolitti. E aqui um Carson se preparando para a primeira bocada, ao alerta do Tex para que ele não vá se engasgar.
muito humor e muito tiroteio. Então, isso daqui é uma joia rara, uma joia rara. O Giolitti sempre desenhou a vestimenta do Tex com uma textura mais grossa. Parece que a camisa do Tex desenhada pelo Giolitti é uma camisa de brim. Isso sempre ficou notório. E eu não resisto a contar para vocês mais uma linguagem gráfica aqui do Giolitti. O Carson dá um soco nesse mexicano e ele se espatifa contra a parede. Ao cair, ele perde uma sandália. No próximo quadro está lá o mexicano estatelado com um dos pés descalços. Fenomenal, fenomenal. Muito bom. Bom, o Tex aqui nesse momento ele engendra a ideia deles saírem do poço e entrarem na cidade de Safford disfarçados. Então nós temos aqui um Kit Wheeler vestido de mulher, o Carson vestido de religioso, e não é a primeira vez que ambos desempenham essas funções, e o Jack Tigre vestido de homem de negócios. Isso realmente dá para dar boas risadas, boas risadas. Então esse foi o plano estabelecido pelo Tex para eles conseguirem entrar em Safford. Um personagem criado aqui e que rouba a cena durante as suas atuações é o Ned Hurricane, que é o cocheiro. Ele é um personagem impressionante, impressionante, engraçadíssimo, muito bem construído pelo Giolitti. Eles vão acabar com essa diligência causando um grande tiroteio até entrarem na cidade, e na cidade vai ter mais pancadaria e muito tiroteio com explosões de dinamite e tudo mais. Olha, você ainda não pegou isso? Não deixe para depois. Isto aqui é simplesmente estupendo. E é isso, pessoal. Essas foram as leituras desse mês de julho. Eu volto em breve com novas leituras e antes delas com mais conteúdo. Obrigado por estar até aqui. Forte abraço.